Olá, meu cordial e fraternal boa noite a todos. É com muita alegria, com muita esperança, com muita benevolência e alegria, venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo. Vou tomando a liberdade de agradecer a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, por tudo que tem nos ofertado aqui na Terra, de bom e de não tão bom. Vamos agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia de esperança, por mais um dia de fé. Vou tomando a liberdade de dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedindo a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, que permita a presença, mesmo que de longe, de bons espíritos a nos acompanhar, nossos anjos da guarda. Jesus, permita seus mensageiros que nos tragam o discernimento necessário para mais este Evangelho. Vou evocando, dizendo: corrente africana, corrente indiana, corrente dos caboclos, dos pretos velhos, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Miguel, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos médicos Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos índios, corrente dos boiadeiros, dos baianos, dos vaqueiros, corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, enfim, que todas as correntes do bem que possam nos ajudar esteja nos orientando. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós vamos
seguindo os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos adentrando ao capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Neste capítulo nós vamos ver: deixe que venham a minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério, a verdadeira pureza, mãos lavadas, escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Esses são os temas. Depois tem as instruções dos espíritos. Deixe que venham a minhas criancinhas, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E o primeiro tema é: deixe que venham a minhas criancinhas, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus 5,8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. Os seus discípulos começaram a repreender, a querer afastar elas de Jesus, quando ele disse: deixem que venham a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E, depois de abraçá-las, abençoou-as impondo-lhe as mãos. Então aqui a gente vê a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Isso Cristo já ensinou para a gente lá em vários momentos. É por isso que o Jesus, na sua infância, é por isso que Jesus usa a infância como símbolo de pureza. Porque mesmo que a criança seja um espírito que está reencarnando, mas no começo da sua... mesmo que ela seja um espírito antigo, né? Mas quando ela renasce, quando a gente renasce, é porque ele ainda não atingiu a sua perfeição. Ele não atingiu a verdadeira pureza, que é a comparação que Jesus faz. Por quê? A criança não podendo ainda manifestar a sua tendência para o mal, como se fosse um adulto, ela nos oferece a imagem da inocência, da candura. Jesus diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que se assemelham a elas, porque na sua tenra idade as crianças geralmente não têm maldade, não têm aquelas impurezas, fazem as coisas mais que naturalmente do que por maldade. O espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento como tal, porque nós, seres humanos, nós precisamos de cuidados especiais quando a gente nasce, né? É um dos poucos seres na Terra que depende do outro para tanto no início de sua vida e muitas vezes no final também, né? Então a criança ela se mostra frágil, né? Ingênua. Por quê? Porque para as mães todos os filhos se comparam a um anjo. As mães elas defendem as crianças de unhas e dentes. Por quê? As crianças ela cativa a atenção, né? Com esse jeito simples, com esse jeito ingênuo. Então, sem as ideias ainda adultas, já pensou se a criança já nasce com uma ideia, com um amadurecimento adulto? Ia ser difícil, né? Da mãe conviver com a criança e ia ter atrito aí. Então, a criança
o espírito chega em forma de criança, com corpo frágil e também com muitas atitudes de ingênua, de fragilidade, para que seja acolhido pela mãe e cuidado pela mãe. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo. É o que eu acabei de dizer, né? Que as crianças são frágeis, então precisa de cuidados especiais, né? Quando o espírito está para nascer, quando aproxima a hora do seu nascimento, ele vai entrando num estado, eu não gosto de dizer muito que é de perturbação, né? Mas sim de letargia. Ele vai perdendo a sua consciência, como se fosse um período de sono, né? Uma espécie de sono profundo no ventre da sua mãe, e até que ele nasça. Aí ele, como a gente nasce já por esta razão de pureza e de fragilidade, com o esquecimento de vidas passadas, né? Se faz um novo ponto de partida, porque a gente esquece o que já fez e o que já foi. O espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. Então ele no primeiro momento, por isso que Jesus falava que elas são puras, porque elas não tinham, as crianças não processam a maldade. Pode até ter um pouquinho, fazer uma birra, coisa daquele, mas é coisa que você briga com uma criança, passa meia hora, uma hora, ela tá de boa com você de novo e já esqueceu aquilo, né? Então, a partir do nascimento, as ideias gradualmente retornam ao seu consciente. Muitos estudos indicam também que a partir dos 7 anos, hoje acredito que com menos, né, com 5 anos, as crianças já estão começando a ter atitudes, acho que é por conta da evolução, e eu acredito que é dessa forma, né, porque a gente corre atrás do tempo, né, elas começam a formar a base do seu caráter, ainda não se manifestaram como o espírito que veio aqui aprender, que veio aqui para progredir, né? Elas começam aos poucos e aí essa pureza. Deste modo, o espírito se reveste por algum tempo de roupagem de inocência. E Jesus, sabendo dessa verdade, toma as crianças como símbolo da pureza, da simplicidade, apesar das suas vidas anteriores. Então esse trecho, essa pequena explanação é referente ao que Jesus disse: deixem que venham as minhas criancinhas, que fala da pureza da criança e que os adultos também têm que, de certa forma, tentar ser puro como uma criança. Prosseguindo aqui, eu vou adentrar agora no outro título: Pecado por pensamento e adultério. Aprenderam o que foi dito aos antigos: não cometam adultério, mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a já em seu coração cometeu o adultério. A palavra adultério ela é muito abrangente nesse capítulo aqui. Ela não quer dizer só que o respondente é a traição do homem com a mulher, do esposo com a esposa. Não é esse tipo de adultério e muito mais, né? O adultério do pecado, da maldade, né? Porque diz aqui também Jesus: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas, Jesus, né? Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, que somos nós, né?
Eu também me envergonharei dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do meu Pai. Está em Marcos 8,38, esta passagem aqui, né? Que, mais uma vez reforçando, né? Os nossos atos, os nossos pensamentos, tem que ser puro de coração, não pode ter maldade, né, nesses pensamentos, não posso ficar cobiçando o que é dos outros, não só a mulher aqui nesse caso, mas qualquer sinal de impureza que a gente possa tratar aqui, como a cobiça, a inveja, os ciúmes, eu acredito que seja um tipo de adultério, né? De adulterar, de ser um pecador, né? Aqui, continuando, esse ensinamento nos leva a uma pergunta. Sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É uma pergunta. E aqui já está respondido, porque já foi dito aqui antes dessa pergunta que sim, que se você cobiçar, olhar para uma mulher e ficar desejando ela, você já está pecando por pensamento. O mau caminho, à medida que a vida espiritual avança, vai se esclarecendo e se livrando das suas imperfeições. Conforme a gente vai trilhando o caminho e muitas vezes tomando algumas trombadas da vida também, a gente vai percebendo, eu tenho liberdade, tenho amizade, mas é até certo ponto. Não podemos, tanto com homem quanto com homem casado, com mulher casada, com amigos de trabalho, não devemos ser adúlteros com essas pessoas. Devemos ser firmes e sempre procurar a prática do bem. Porque o mau pensamento, ele não traz progresso. O mau pensamento, ele repele as boas energias, né? É um sinal de imperfeição. Então a gente tem que se esforçar nisso, se resistir, sim, sempre com muita fé, sempre que tiver que vir, né, algum pensamento, aí seja ali. Eu posso dizer por mim, né, ao longo do tempo a gente vai aprendendo a frear esses pensamentos e palavras também, a gente, né, acaba com essa condição, evitando de falar algumas palavras, alguma brincadeira que possa até nos causar problema, né? E se a gente assim for conseguir resistir, a gente vai ter uma vida mais forte, mais feliz com esse aprendizado. Você não vai se sentir tão culpado quanto se estivesse praticado. A gente foi até um momento com um pensamento ruim, mas conseguiu se segurar, por exemplo. Então, ali você tem um pouco de culpa, mas não como se tivesse praticado. Eu falei mal de um amigo, prejudiquei, foi mandado embora do trabalho, coisa desse tipo. Fica num peso, né? O mau pensamento na pessoa, né? Bom, resumindo aqui, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Aquele que pensa no mal não o repele. O progresso está em vias de realizar, porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude de suas forças. Numa, o trabalho está feito, nas outras está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Então é isso, meus irmãos, vamos vigiar, procurar ser como as criancinhas, procurar não adulterar, né, com a bagagem que a gente tem hoje. A gente só faz errado se quiser mesmo, e depois tem que arcar com as consequências, né? Ficar arrependido, ficar
ansioso, ficar, enfim, com aquela dor na alma. Pô, não devia ter feito isso e acabei fazendo. E assim vamos terminando o Evangelho aqui. A nossa irmã vai continuar depois o Evangelho. Aqui no meu livro está o tema verdadeira pureza, mãos lavadas, mas no dela pode estar com uma outra conotação, mas com o mesmo sentido. Convido a todos nesse momento para vibrarmos, vibrar pela paz no mundo, no Brasil, na nossa cidade, nos nossos lares, vibrar pelo amparo aos pobres, pelos desempregados, pela saúde dos enfermos, do corpo e da alma, pela unificação das religiões nesse momento que é necessário muita oração, muita prece, muita resignação, que todas as religiões se façam o mesmo pensamento de cura ao planeta, de cura à humanidade, desse novo mal que chegou, que é a pandemia, e também de todas as doenças pré-existentes nos seres humanos. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos, pelos reerguimentos dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, pelos trabalhadores do bem, pelos médicos, pelas equipes de enfermagem, pelas equipes de limpeza, todos que trabalham em hospitais, todos que estão auxiliando neste momento. Muita vibração de luz, de fortalecimento. Vamos vibrar pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores. Vamos vibrar pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas e, por que não, por nós mesmos. Nesse momento, vou pedindo a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, que possam enviar o remédio invisível, o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, possa fluidificar todas as águas que estão nos lares de cada um, mesmo colocadas ou não sobre a mesa, mas que essa magnetização, essa fluidificação possam acontecer a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu
é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela paciência de me acompanhar até aqui e minhas desculpas por algumas falhas. Que Deus e Jesus abençoe, ilumine e proteja a todos, hoje e sempre. Muita luz, muita paz. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.